Momento do Discipulado. Só se discipula estando juntos, não em reuniões. Cada cristão precisa ser alertado. Nós aprendemos o ambiente no qual nascemos espiritualmente e no qual estamos inseridos. É o ambiente de um estereótipo religioso que não é a vontade de Deus. Igreja, o que é igreja? É um prédio, uma organização, tem uma diretoria, tem liderança, tem gente que está lá na frente sempre oferecendo serviços religiosos. Nos Estados Unidos, também na Europa, eles utilizam muito essa expressão. A igreja é para oferecer serviços religiosos. Que são serviços religiosos? São reuniões de culto para enlevo espiritual, para ajuda e também, eventualmente, visitas e aconselhamento nos gabinetes pastorais. Marcam a agenda e a pessoa vai lá ser atendida por um pastor. Eu tenho uma prima que é pastora na Suécia. Ela é pastora oficial da Igreja Luterana, é uma funcionária do Estado, o salário ela recebe do Estado, do governo, para ser pastora. Eu fiquei impressionado com o que ela descreveu. Quando veio ao Brasil, ela, interessante, era cantora, cantava até com cantores famosos aqui no Brasil, mas ela foi para lá, se casou e é pastora lá. Ela tem um expediente cheio, muito cheio, o dia inteiro atendendo pessoas e sempre necessidades materiais, hoje muito mais do que necessidades espirituais. E também atende muitos refugiados desesperados. Então ela ocupa o tempo todo. Ela não dirige normalmente reuniões, cultos e missas, sei lá como eles chamam, na igreja oficial luterana, mas ela atende como diaconisa, pastora diaconisa, ela atende muita gente por dia, o dia todo cheio, talvez centenas de pessoas por semana ela atenda. Eu achei muito interessante essa descrição dela, dessa minha prima pastora. Na Europa, nos Estados Unidos, existe esse conceito. A igreja é um templo, uma organização que oferece serviços religiosos para quem queira. O que Jesus veio trazer é totalmente diferente disso. É formar uma família em que cada um recebe e dá. Cada um é discipulado para depois discipular outros. A igreja são relacionamentos e não reuniões. A gente precisa aprender isto. O Neemias aprendeu, ele propôs no coração de fazer aquela obra, Deus confirmou, ele foi usado por Deus, o Senhor tocou o coração do rei Artaxerxes, que o enviou com autoridade. Neemias foi nomeado governador da Judéia, isso ajudou muito, e ele usou da autoridade que ele tinha para convocar os judeus para uma obra de mutirão. Nenhum deles receberia por aquilo. Na prática, muitos receberam muito, porque quando a comida acabou, Neemias, como líder, foi providenciar conversas e exortações para que os ricos pudessem dar para os pobres. Afinal de contas, o mutirão precisaria de todos estarem trabalhando. Mas aqueles que não tinham comida tinham que receber, porque senão eles não conseguiriam produzir. Se a obra precisava de todos, então os que tinham menos precisavam receber. E o Neemias foi exortar duramente os que tinham para compartilhar, repartir com os que não tinham comida, dinheiro, e muitos dos pobres fizeram dívidas até para comprar o mantimento para os primeiros dias de obra. Mas lá pelas tantas o Neemias entendeu a situação e exortou
exortou aos ricos que tinham emprestado dinheiro: não cobrem mais, deem esse empréstimo, e isso por amor ao Senhor, porque eles não têm como pagar, eles precisam. E o Neemias, então, administrou toda aquela obra. Dessa forma, alguns receberam perdão de dívidas, receberam ajuda em dinheiro, e todos trabalharam, mas era uma obra de mutirão, ninguém seria pago. Todos trabalharam, inclusive as mulheres, e pessoas delicadas como ourives, sacerdotes, todos tinham que meter a mão na pedra, na padiola, tinham que fazer força e trabalhar. A obra era para todos. O Neemias teve um vislumbre muito claro e nítido disto. Se começasse a ter exceções, ele não trabalhasse, os sacerdotes não trabalhariam, as pessoas mais idosas não trabalhariam, as mulheres não trabalhariam. No final, quem é que trabalharia? Seria como o Brasil atual, cada vez mais pessoas recebendo e menos pessoas pagando impostos, e vai chegar a um limite. E infelizmente o Brasil está uma mãe para dar, para sustentar cada vez mais pessoas. Uns são funcionários públicos, outros estão se aproveitando da situação. É muita gente mamando e pouca gente trabalhando. Em algum momento isso vai chegar a um limite. Mas lá em Israel, em Jerusalém, a ordem foi essa: não tem exceção para ninguém. Todos têm que trabalhar. Seria bom que a igreja fosse assim, né? Ninguém falta a reunião, todos vão evangelizar, todos vão discipular, vão visitar. Infelizmente não é assim. Pouquíssimos são os que fazem isso. Mas o Neemias entendeu: todos vão trabalhar, e uns lado a lado com os outros, porque a maioria não sabia fazer daquele tipo de trabalho, mas teria que aprender na prática como cavar a terra, como descavar uma pedra enterrada, como juntar várias pessoas para empurrar a pedra em cima da padiola, como carregar aquela pedra. Uma pessoa, duas não conseguiam carregar a pedra, mas várias pessoas numa padiola conseguiriam carregar a pedra e levá-la para cima da muralha para ser colocada no seu lugar, e os outros pedreiros especialistas assentariam aquela pedra. Todos teriam que trabalhar. Quem não sabia, aprenderia. Nas igrejas hoje, a maioria dos crentes não sabe evangelizar, mas seria para saírem na rua, conversarem, eles dariam o que têm, acompanhariam os irmãos e todos estariam fazendo alguma coisa. A gente aprende fazendo, não ouvindo. Eu quero deixar isso claro para você: a gente nunca aprende quando só ouve. Um sábio, não sei se foi Bernardo Shaw, diz: se ensinarmos alguma coisa a alguém, ela nunca aprenderá. A pessoa só aprende quando ela absorve, ela recebe, ela se interessa, aí ela aprende. Se nós ensinarmos, ela não vai aprender. Ela aprende quando ela recebe, quer, e assim a gente aprende fazendo, nunca só ouvindo. E hoje o método predileto das igrejas é que as pessoas ouçam, assistam e nunca crescem espiritualmente. O discipulado é como o Neemias fez: você não sabe trabalhar, vai ficar do lado de quem trabalha, então você vai ajudar e vai aprender a trabalhar também. A gente aprende a evangelizar e discipular evangelizando e discipulando, não em casa ou acomodado assistindo uma reunião de igreja, entende? Temos que ir, mas alguém tem que administrar essa situação, e o Neemias dividiu todo o povo por famílias, por grupos que tinham algo em comum. Essa família aqui, aquele grupo de sacerdotes ali, de levitas acolá, aquele grupo na parte seguinte, e assim havia uma certa homogeneidade. As pessoas que estavam juntas cuidando de cada parte da muralha, essas pessoas tinham algo entre si, eram como uma célula. A célula trabalhava junto, e
cada núcleo, cada grupo trabalhava junto. Os que não sabiam, aprendiam com os que sabiam. Isto é o princípio do discipulado. Todos envolvidos, quem não sabe vai aprender. Hoje é discipulado e amanhã você vai discipular outras pessoas. Isso é o que Jesus previu para a igreja. Deve ser assim. Hoje o que a gente vê é o contrário disso. Uma multidão de crentes indo às reuniões da igreja para cumprir mais um ritual de assistir mais reunião que não vai adiantar praticamente nada. Por melhores que sejam as reuniões, se a pessoa não pratica, não vai adiantar nada. Infelizmente, as igrejas têm sido assim na sua maior parte, mas Deus quer que a gente acorde. Entenda, meu irmão, você precisa discipular alguém. E se você não sabe como, então se junte com outro que sabe para aprender, mas só se aprende fazendo. Comece, caia em campo, saia na rua, cumpra o ID de Jesus, não fique dentro de casa, não fique dentro das 4 paredes do templo. Saia para viver a vida cristã e assim você vai ter oportunidade de transmitir aquilo que você tem, que já recebeu de Deus, e o que você vai transmitir vai ser útil para outras pessoas que precisam receber. É assim que Deus quer que façamos. Aprenda, entenda, para você se engajar em algum grupo junto com alguém que também está trabalhando e produzindo para o Senhor.